voluntária do GAV. O GAV é o Grupo Amor Vida, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o GAV. O GAV é uma associação civil sem fins lucrativos, sem partido religioso, sem partido político. Então, nós prestamos apoio emocional às pessoas que estão passando por alguma dificuldade, é, com acolhimento, com escuta. Então, nós atendemos através do telefone, a ligação é gratuita. Nós não temos identificador de chamadas, a pessoa ela não precisa se identificar. Então, nós acreditamos que a dor compartilhada, ela dói menos. E é por isso que é um grupo amoroso, é um grupo que acolhe, que escuta, e muitas vezes a gente passa por situações tão desafiadoras que o nosso entorno, muitas vezes, e parece que a gente tem até um tempo para passar por um processo. Parece que a gente precisa ter um tempo. E às vezes as pessoas não aguentam mais ouvir a gente falando sobre aquilo, e a gente tem dor que demora a passar, tem dor, as dores elas são individuais, cada um tem a sua, o processo de tempo, de elaboração daquela dor, daquele luto, enfim, é individual. Então, o grupo é um grupo que acolhe, que apoia. Nós atendemos todos os dias, das 7 da manhã às 11 horas da noite. Então, é um grupo que muito acolhedor. É um grupo que apoia. Então, é um grupo que eu tenho muito orgulho em fazer parte. E aí, nós temos também o GAV, nós temos também nós temos o GAES. O GAES é um grupo de apoio aos enlutados por suicídio. Então, é a família que fica, é a família que precisa elaborar aquele luto, a família enfim, que está sofrendo aquela perda. Então, nós temos também o GAES. Todos somos voluntários, passamos por formação, por curso, por reciclagem. Então, são pessoas com muito amor e com formação. E aí, nós vamos falar agora, então, eu fui convidada a falar sobre o perdão. E aí, quando eu recebi esse convite, falei, poxa, que desafiador, né? Falar sobre o perdão. E aí eu fiz uma análise a meu respeito. Eu fiz uma reflexão ao que eu sinto, a como eu estou, a que momento eu estou vivendo, como eu estou, ao que eu já vivi, como eu processei, eu realmente perdoei, ou eu, enfim. Então eu olhei para dentro, né? Eu olhei para entender como eu tô. E é um convite muito interessante, porque muitas vezes a gente acredita que está tudo certo e só pergunta, será que está tudo certo mesmo? E aí esse foi boa noite, Neuzinha. E aí eu refletindo a meu respeito. E como eu acredito que as coisas elas vêm, elas conversam com a gente de alguma forma, falei, poxa, eu vou refletir mais sobre esse assunto. E eu vou começar a falar. Nós temos muitas crenças sobre o perdão. E eu vou começar a falar sobre o que não é perdão. O perdão, ele não é esquecer. A gente, muitas pessoas têm a crença de que perdoar é esquecer. E não é. Porque é a minha vivência, é a minha vida, é o que eu vivi, é a minha história. Então, eu não tenho como esquecer as coisas que eu vivi. E quando se precisa de um perdão, é porque aquilo mexeu significativamente comigo, né? Então, o perdão não é esquecer. Então, se eu esqueço, eu esqueço também o aprendizado que aquilo me trouxe. E quando eu consigo ter um olhar para que tudo que acontece traz algum ensinamento, traz algum aprendizado.
Então, perdoar não é esquecer, que é uma crença que a gente tem muitas vezes, que algumas pessoas têm muitas vezes. Perdoar também, ele não necessariamente é voltar a conviver. Então, para que eu perdoe, para que eu prove de alguma forma que eu perdoei, eu preciso conviver com aquela pessoa. Será? Será que se eu consigo perdoar e conviver, ok, que bom. Mas então perdoar nem sempre é voltar a conviver. Uma outra crença que se tem é que perdoar então, se eu perdoo, significa que eu estou concordando com o que ele fez comigo. E não é uma realidade. Eu não preciso concordar com o que fizeram comigo para que eu possa perdoar. Perdoar também, muitas vezes, não é esperar que a pessoa que me magoou me peça perdão. Porque talvez esse perdão ele nunca venha. Talvez a pessoa nunca reconheça que te magoou, a pessoa nunca reconheça que te feriu. A pessoa talvez nem nunca lembre que talvez ela lembre e talvez ela não reconheça, porque a gente precisa levar em consideração que as pessoas, elas estão também em tempos diferentes de compreensão de coisas da vida. Muitas vezes ela acredita que aquilo não precisa de um perdão, ou que não merece um perdão, ou que não é para tanto. Uma outra coisa que eu achei interessante também é que perdoar nem sempre é abrir mão da justiça. Muitas vezes eu perdoo, mas é necessário chamar a polícia, é necessário para que isso não aconteça com outra pessoa. Então, o perdão, ele é muito amplo e ele é muito individual. E o processo do perdão, ele é muito individual, né? Então, e quando a gente não perdoa, eu falo que quando a gente não perdoa, a gente tem três, a gente tem alguns caminhos, né? Mas existem alguns caminhos que eu trouxe aqui. É, por exemplo, quando eu não perdoo, eu posso paralisar, por exemplo, na raiva. Eu paraliso na raiva e, e, e aí eu desejo o mal, eu desejo a vingança, eu quero que algo muito pior aconteça. Então, existem alguns caminhos, por exemplo, o de parar na raiva. Um outro caminho é, é parar na vitimização. Então, eu sou a vítima, coitada de mim, olha o que fizeram comigo, e agora? Então, é um outro caminho. Esses dois caminhos, eles são muito comuns, né? Ou eu desejo vingança, eu desejo que algo muito pior aconteça com o outro, ou encaro, né, como vítima. E tem um outro também muito dolorido, que é quando eu paraliso na culpa. Então, porque eu fiz algo, né? Que eu preciso de perdão, ou que eu preciso do auto perdão. Então, tem inclusive uma história, eu gosto muito de histórias, que eu acho que, eu acredito que as histórias, às vezes uma palavra aqui, uma palavra ali, às vezes a gente esquece muitas vezes, mas as histórias parece que elas marcam de uma forma diferente, né? E, e aí eu gosto dessa história falando. Eu já ouvi essa história falando sobre o saco de batata, eu já ouvi essa história falando sobre o saco de tomate, mas enfim, é só para a gente contextualizar. Eu vou falar do saco de batata, que foi a primeira vez que eu ouvi, que fez muito sentido para mim. Então, tinha um professor, ele estava mais ou menos isso, tá? O professor estava dando aula e queria fazer uma experiência com os alunos. E ele pediu para que os alunos levassem um saco, algumas batatas e um saco. E os alunos fizeram. E aí ele pediu para que os alunos pegassem cada batata e escrevesse o nome de quem magoou, de quem te magoou. Então, que escrevesse o nome na batata e colocasse dentro do saco. E pediu mais. Pediu, pediu que em todo lugar que eles fossem, eles carregassem aquele saco de batata. E aí lá foram eles, com aquele saco de batata. Saco das pessoas que tinham feito algo, que tinham magoado, que eles se sentiam magoados, né? E aí, e cada um, né, carregando o seu saco de batata durante uma semana.
E esse saco de batata, as batatas, o saco começou a ficar pesado, as batatas começaram a apodrecer, e muitas vezes, como o foco era no saco de batata, eles perdiam outras coisas, porque a atenção, eu não podia esquecer aquele saco de batata em nenhum lugar. E imagina esse processo, né? Então, trazendo o saco de batata para a nossa vida, o tamanho do saco de batata, o tamanho de mágoa que a gente carrega, muitas vezes está pesado, está fedido, enfim. Então, trazendo o saco de batata para a nossa vida, que é o saco cheio de mágoas, e o que eu vou fazer com ele? O que eu faço com ele? E aí eu vou pedir a participação de vocês, é, quem puder, falar o que é o perdão para você. O que vocês entendem como perdão? O que é perdoar alguém? Eu espero um pouquinho para vocês escreverem. Olha, eu trouxe, tem uma palavra assim que eu gosto muito de falar sobre o perdão. O perdão para mim, o perdão ele é um processo. É um processo muitas vezes dolorido, muitas vezes exigente. Então, é um processo. É como um atleta. Eu não adianta eu ser um sedentário e querer correr uma maratona. Eu preciso, eu preciso de um processo. Eu preciso de novos hábitos. Eu preciso de uma nova consciência. Eu preciso tomar consciência daquilo e adquirir alguns hábitos para que eu me torne um atleta, vamos dizer assim, né? Então, o perdão, ele é um processo dolorido muitas vezes, é um processo individual. Não tem tempo do perdão. O perdão, ele não é sobre o outro. O perdão é sobre a gente, é sobre nós, é sobre o que eu carrego, é sobre o peso que eu carrego. Então, só que muitas vezes o perdão, ele, de fato, ele pode beneficiar o outro de alguma forma, mas o perdão é sobre nós. É sobre lembrar do evento sem aquela dor, sem aquela. Eu lembro do evento, mas eu não lembro com aquelas emoções assim tão aguçada, tão, tão dolorida mesmo, né? E que muitas vezes é difícil, exatamente, Neuzinha, se dar a oportunidade para poder avançar. E a gente não sai do zero e para o 100 de um dia de um dia para o outro. A gente precisa, é um caminhar, são pequenos passos. E, e assim, e as pessoas acham que o perdão é sobre o outro, muitas vezes, né? Entender que o que aconteceu e poder seguir sem sentirmos ruins, né? Isso é verdade, é isso mesmo. É, o perdão, até porque a gente não muda o outro, a gente não muda o nosso passado, a gente não consegue fazer com que o outro. A gente consegue impor alguns limites, sim, mas a gente não consegue exigir que o outro te trate como você acha que você merece. Mas você pode se tratar como você acredita que você merece. Você pode se acolher como você acredita que você merece. Então, é, é muito mais de mim, é muito mais o que eu consigo fazer. O que eu consigo fazer? Tem coisas que só a gente é capaz de fazer por nós, que só a gente consegue fazer. E é onde essa dor tá? Quando a gente começa a fazer um mapeamento, a olhar pra gente, onde essa dor tá? Porque quando a gente não gosta de alguém, quando alguém nos magoou, quando a gente, é, na maior, enfim, na maior parte das vezes é simples, a gente para de conviver, para de ter um contato. Mas e quando o processo é do auto perdão?
a gente acorda todos os dias e se depara com a gente mesmo. A gente olha no espelho, poxa, preciso te perdoar, tá difícil, mas a gente vai conseguir. Então, o auto-perdão, a gente fala do perdão, muitas vezes a gente fala, quando a gente fala de perdão, normalmente a gente lembra do outro, algo que o outro fez pra gente, porque a gente tem um olhar para o outro. Mas e o auto-perdão? Porque o outro, ele também. Porque se eu olhar para o outro e entender que ele está no tempo dele, ele está como ele consegue na vida, consegue, como ele consegue exercitar a vida. Então, se eu olhar para o outro com a humanidade que a gente tem, eu olho para mim também com a minha humanidade, entendendo que eu tenho os meus limites, entendendo que eu tenho os meus desafios, que eu tenho as minhas dificuldades, mas que eu também tenho as minhas possibilidades. Então, se olhar, realmente se perdoar, olhar para o passado não como culpa, né? Mas como um aprendizado. Então, a dimensão que eu dou para o meu passado determina o meu presente. Não tem como. Então, eu falo que há um segundo, tudo que eu falei há um segundo atrás já foi. Eu não tenho como mudar, eu não tenho, mas eu consigo mudar a partir de agora. Eu consigo fazer diferente a partir de agora, né? Então, o meu passado, de alguma forma, como eu lido com o meu passado, como eu nomeio as coisas que aconteceram no meu passado, como eu nomeio as mágoas que eu vivi, eu de alguma forma determina quem eu sou. Se eu sou uma pessoa mais alegre, se eu sou uma pessoa mais triste. Então, se eu, é, é, quanto mais eu fico presa nesse passado, mais é como se eu alimentasse isso de alguma forma, né? Então, se eu nomeio, por exemplo, o meu passado como um lugar de experiência, eu aprendo de alguma forma. O que que aquilo me trouxe, ou de que forma que aquilo me transformou, o que eu aprendi com aquilo. Então, como eu disse, é um processo. É um processo que precisa muito da nossa saúde mental. Como está a minha saúde mental, né? O que que eu dou conta de fazer? E isso é interessante, que eu vi falando que a gente precisa também se perdoar por ainda não conseguir perdoar. Mas a gente precisa se comprometer a fazer alguma coisa. O saco de batata tá aí. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou continuar carregando ele para todo lugar que eu vou. é, eu dou uma olhadinha nele de vez em quando, ver como é que estão as minhas batatas, porque elas são minhas. Então, a gente tem um pouco de apego também, né? A gente tem um pouco de apego às coisas, inclusive ao saco de batata, porque é meu, é feio, mas é meu. Tá fedido, mas é meu. Então, e eu posso soltar, eu posso, mas o quanto é desafiador, o quanto é um processo. Então, se perdoar também é uma opção. Se perdoar por ainda não conseguir perdoar. Mas a gente precisa se propor a fazer algo para nos libertar. A Rodrigues falou que as cobranças, as expectativas, né? As expectativas do outro, principalmente, né? A gente se cobra muito, muitas vezes, mas a expectativa do outro, porque você tem um olhar para o outro, né? É, e aí a Rodrigues falou que as cobranças, as expectativas, o que me machuca, eu tenho que me perdoar e seguir sem esses sentimentos que machucam. É, mas eu achei interessante do se perdoar por ainda não conseguir perdoar. E aceitar o processo, aceitar o caminho como uma opção. Como eu disse, que muitas vezes a gente para aí na vitimização, na culpa, na raiva. Ok, magoou, feriu. E agora? O que que eu vou fazer com isso? Né? Porque
que muitas vezes, e muitas vezes, inclusive, a gente tem uma visão não tão positiva da gente, e a gente se cobra muito. Então, quantas vezes a gente é o nosso maior acusador, quantas vezes a gente se julga, né? E, e toda vez que eu olho para mim e me sinto insatisfeito com o resultado, eu entro no processo de culpa e punição. Mas quando eu olho com, com auto perdão mesmo, e eu consigo reconhecer as minhas limitações, eu consigo reconhecer as minhas dificuldades, eu consigo reconhecer poxa, não é o perfeito, não é o ideal, mas ainda assim é o melhor que eu posso fazer. Então, ser grato pelo que foi possível ser feito, ainda que não seja o mais lindo, ainda que não seja o mais perfeito, mas ser grato pelo que eu consegui fazer, porque foi o melhor que eu pude. E entendendo isso, entendendo a minha humanidade, entendendo que eu erro, e aí quando eu consigo olhar para o outro e também entender a humanidade do outro, é, as coisas ficam um pouco mais, não sei se leves, mas é, traz o entendimento de uma forma diferente, né? Então, a grande questão do auto-perdão é, é que a mesma pessoa que tem dificultado a sua vida, que somos nós mesmos que muitas vezes dificulta a nossa vida, é a pessoa que vai te salvar, é a pessoa que pode mudar tudo. Pensando numa flor, por exemplo, uma flor ela tem o tempo dela. Mesmo que eu regue, mesmo que eu adube, mesmo que eu cuide, ela tem o tempo dela de florescer. E o perdão, ele também é um processo. Ele é um processo que também não pode ser feito de uma forma violenta. Porque o que aconteceu de alguma forma já foi violento. Então, é se acolher, é entender que o tempo ele é importante nesse processo. Tem coisas que a gente consegue perdoar de forma mais rápida, tem coisas que a gente demora um tempo maior para que a gente entenda que esse saco de batata não é meu, quer dizer, é meu, mas não é meu, e abrir mão disso também é desafiador, porque a gente tem, o ser humano, ele tem apego pelas coisas, né? Ele tem ele tem um certo controle, ele quer que as coisas sejam, é, a gente, uma falsa ideia que a gente tem controle das coisas. A gente não tem controle. O controle de alguma forma, ou o maior controle que a gente tem, é sobre nós mesmos. É sobre o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. O que eu vou, de que forma eu vou lidar com isso? Como eu vou processar isso? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? E eu ouvi e achei muito interessante, falando sobre a mágoa, falando que uma outra perspectiva da mágoa, falando que a mágoa é uma má água. E achei interessante uma outra perspectiva sobre a mágoa, né? E o que eu vou fazer com essa água suja? Por exemplo, se eu vejo uma água suja aqui, a minha a minha primeira reação, de repente, é limpar, é passar rodo, é pegar um pano, é passar um desinfetante. E o que eu faço com essa má água que habita em mim? Eu achei interessante essa, essa reflexão e desse sentido dessa água suja que a gente carrega. E estar consciente de tudo que eu estou vivendo, estar consciente de tudo que eu estou sentindo, faz uma diferença. É, essa mágoa, esse ressentimento, é, reverbera onde no meu corpo? No meu estômago? É um frio no meu estômago? É um aperto na minha garganta?
como que tá trabalhando em mim? Como que ele tá? O que está acontecendo, né? Então, muitas vezes é necessário fazer uma lista mesmo, uma lista, escrever, olha, estou muito magoada, estou muito triste, estou muito irritada, é, enfim, independente de qual dor emocional você esteja sentindo, eu esteja sentindo, a gente precisa olhar para aquilo. Porque enquanto eu nego, enquanto eu vou negando, né? Eu vou deixando para depois. Eu acho curioso que se eu tô, por exemplo, com uma dor de cabeça, se eu tô com uma dor no ombro, se eu tô com, enfim, eu vou lá, pego um remedinho, eu já tomo um remedinho, aquela dor passa, muitas vezes, ou, enfim, uma boa parte busca ajuda médica, para que aquela dor, para que eu não quero sentir dor de cabeça, eu não quero sentir dor na minha coluna, então eu busco, eu sei o que está acontecendo, eu vou fazer exame, eu passo por ressonância, enfim, eu sei o que está acontecendo, né? Não é um bico de papagaio, é uma hérnia, por isso que está, enfim. Mas e aqui dentro? E quando não tá legal aqui dentro? E quando o meu sono não tá bom? E quando a garganta tá comprimida, e eu não consigo falar? O que eu faço com isso? Então, muitas vezes a gente busca ajuda para o corpo físico e, e as limitações que a gente tem, porque a gente de alguma forma é um pouco palpável, a gente está vendo, mas e as dores emocionais que a gente também vê em forma de sintomas, sintomas de insônia, sintomas de irritabilidade. A gente também vê alguns sintomas de várias formas, mas a gente muitas vezes opta por mascarar é porque meu dia foi corrido, é porque, enfim, e a gente deixa de reconhecer e muitas vezes buscar ajuda mesmo, né? É aceitar o processo, aceitar muitas vezes o caminho do meio, nem 8 e nem 80, mas eu posso ir aos poucos eu tô no 8, eu posso pro 10, eu posso pro 15. É um é um caminhar, é um caminhar. Simples? Não, nem sempre. Mas possível, possível. Então, é realmente acolher a dor, é parar de fingir, é parar de fingir que está sentindo, é ter clareza. Eu falo que a primeira coisa a gente precisa ter clareza do que a gente está vivendo, do que a gente está sentindo, de quais limitações que aquilo está me trazendo. Então, perdão é sobre tudo isso, é sobre olhar para mim, reconhecer o que eu estou vivendo, reconhecer o que eu estou sentindo. É, então, são alguns passos. É olhar, é tomar consciência. Poxa, não foi legal isso que aconteceu. Ok, o que eu estou sentindo? Estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Fazer uma reuniãozinha com todos esses sintomas, com todas essas sensações que muitas vezes nos paralisa, que muitas vezes nos limita e reconhecer que muitas vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa buscar ajuda para a gente poder aceitar o processo, se libertar desse saco que tá pesado, mas é meu. E muitas vezes a gente realmente precisa dessa, dessa ajuda quando a gente não consegue. E o Gavi, ele está aí porque como um apoio também, porque nós acreditamos que a dor compartilhada, ela dói menos. Quando a gente fala, a gente consegue elaborar, a gente vai elaborando aquilo que está acontecendo, o porquê, inclusive, que aquilo mexeu tanto comigo. Por que aquilo mexeu tanto comigo? Poxa, eu não consigo fazer nada com isso, mas com o que fizeram comigo. Mas eu consigo transformar de alguma forma se eu investir também
na minha saúde mental, se eu investir na consciência que eu tenho daquilo, se eu investir de que forma eu consigo entender, processar, elaborar e sair dessa mágoa, né? Dessa limpar essa água suja, para que a gente possa perdoar o outro nesse processo individual, nesse caminho individual, e também se auto-perdoar, é, porque muitas vezes tem coisas que a gente olha o outro e, e esquece da gente, que a gente esquece que poxa, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa me magoou, a pessoa, poxa, ela não devia ter feito isso. Mas a gente esquece que, em alguns momentos, pela nossa humanidade mesmo, a gente também já fez coisas para o outro, a gente também já magoou, e que a gente lembra de algumas coisas, mas que tem coisas que a gente nem lembra. E o outro tá. E a gente, né? Quando a gente tá magoado, por exemplo, esperar que o outro peça desculpas, peça perdão, e esse perdão talvez, esse pedido de perdão talvez nunca venha. E, e o outro tocando a vida dele, vivendo a vida dele, conquistando as coisas dele, realizando os sonhos dele, enquanto eu tô todo dia ali descobrindo eu tô olhando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela água suja, parada, ou aquele saco de batata pesado, é, que não serve para nada. É uma crença de que perdoando o outro, eu concordo, eu absolvo o outro, sabe? É, e é a mim, é sobre mim, é para mim que o perdão. A gente imagina que, de alguma forma, o veneno é para o outro, né? Mas quem está convivendo, dormindo, acordando, todos os dias somos nós, com a gente, olhando no espelho, revisitando o acontecimento, ruminando aquilo, sem deixar esquecer, e parece que coisas na TV é, mostra aquela situação que você viveu, ou você lê algo sobre aquela situação que você parece que tá sempre lembrando daquilo que você viveu. Então, o perdão é aceitar o perdão mesmo como um processo exigente, um processo quase que abre mão do, do saco de batata, da culpa, da vitimização e dessa raiva, né? É, eu, eu, eu tô sempre, eu passo pelos lugares assim e eu reflito sobre algumas coisas, né? E aí eu vou trazer uma vivência minha. Tem um local que eu passo, todos os dias eu passo nesse local e tem uns galos. Enfim, é um local bem simples. E tem galo, tem galinha, tem pintinho, tem cachorro, tem gato, enfim, tudo ali misturado. Tem um ambiente, um cercadinho, assim, de mais ou menos, sei lá, talvez um por um ali, que tinha 3 galos. Inclusive, foi até pauta da minha terapia, né? Eu trouxe até para minha terapia, porque eu comecei a refletir sobre isso. E esses galos eu passava todo dia, e aqueles galos, e tinha 3 galos presos nesse cercado, e esses galos me chamavam a atenção. Porque tinha alguns soltos, então, por que aqueles 3? Eu não entendi, não entendi. E não entendi até hoje, né? Mas eles não estão presos, mas não sei o que aconteceu com eles, mas enfim. Mas aí eu trouxe como uma reflexão, assim, para mim, sabe? Que os galos, eles estavam ali presos. Eles não tinham o que fazer ali. Eles não tinham o que fazer, né? E naquele cercadinho ali, um por um, vendo os amiguinhos passando, enfim. Mas era físico, era uma prisão física. E a gente, muitas vezes, a nossa prisão, ela não é física. A prisão, a gente pode ser aprisionado de várias formas. A gente pode ser aprisionado mentalmente. A gente se limita, emocionalmente. Então, quantas limitações que a gente tem
que ela não é física, mas ela é emocional, ela é, ela é do coração, é o que eu não consigo fazer, mas de repente a gente não dá conta de fazer ainda. Então, é aceitar realmente o processo do perdão e do auto-perdão como um processo libertador, libertador para nós, para nossa vida, para nossa alegria, como o saco de batata, muitas vezes, como o saco de batata que eu contei no início, é, muitas vezes a gente está tão preocupado em carregar esse saco, tudo isso que eu vivi, que eu esqueço de olhar para outras coisas que acontecem ao meu redor. Tem quantas coisas acontecem ao meu redor? Todo dia acontece algo. E o que eu faço com o que me acontece é que faz toda a diferença na minha vida. Então, essa historinha do galo que eu passo, enfim, os galos não estão mais presos lá, não sei qual motivo, mas como uma limitação mesmo, né? O que está me limitando? Como eu me limito? É, o que eu dou conta de fazer? O que eu já dou conta de fazer? O que eu não dou conta de fazer ainda? Então, aceitar o processo e, e abrir mão do, do controle, né? E da aceitação que o outro é, tem que fazer ou deve fazer. Então, é como abrir mão mesmo que o que o outro não faz por mim, eu posso. Acho que travou. O que eu não consigo fazer, o que o outro, da forma como o outro não me vê, eu consigo fazer por mim. Então, é trazer o perdão, é trazer o auto-perdão como responsabilidade nossa, que só a gente pode fazer por nós. E aí, eu vou deixar o nosso telefone, tá fixado aqui, do nosso grupo, eu volto a dizer, é, é um apoio emocional, com acolhimento, com escuta, com amorosidade. É, a ligação é gratuita, que é o 0800 750 5554. E muitas vezes a gente não precisa, mas talvez a gente conheça alguém que de repente pode vir a precisar. Então, eu deixo o nosso telefone, o nosso grupo, Grupo Amor Vida. Eu agradeço vocês pela participação, por estarem aqui comigo, por, por terem me ouvido um pouquinho. É, eu desejo que tenha tocado de alguma forma, que tenha feito sentido de alguma forma. E se não fez, está tudo bem também, mas busque o seu caminho, né? A sua forma de cuidar de você. De que forma que você consegue se cuidar, consegue se olhar. E eu vou encerrar com uma frase, eu acredito que é de uma música do Caetano Veloso, falando que cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é. Então, cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é. Nossa busca, os nossos sonhos, as nossas limitações, o que eu já dou conta de fazer, o que eu não dou conta de fazer ainda. Então, eu agradeço